Seja muito bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura para o signo de Câncer para o final de semana ou para quando o Câncer encontrar essa leitura, tá? Uma leitura atemporal, geralzona para o coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você sente e que serve para você sem você precisar forçar nada. E caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do seu signo solar, eu vou convidar você a assistir as leituras do seu signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus e o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área da nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou convidar você a ver a leitura que eu gravei para o mês de junho para você, tá? Que eu vou deixar aparecendo no final da tela para o seu deleite, então você apenas clica nela e vai ser direcionado para a sua leitura do mês de junho, caso você ainda não tenha assistido, tá? Eu vou fazer a sua leitura com o Rider Deck para a gente ver essa leitura inicial, depois com esse mesmo tarô a gente vai ver um possível aprofundamento, um aconselhamento dessa situação e no final a gente vai fechar com esse deck aqui também para a gente ver o possível desfecho dessa sua situação, desse momento que você encontrar essa sua leitura, tá bom? Pode ser para Câncer, então vamos ver qual que é a mensagem, o possível conselho e o desfecho dessa situação, que Câncer precisa saber nesse momento. Uma rainha de espadas, energias do signo de Gêmeos, Libra e Aquário, energia de quem age com o racional, energia que corta situações que você percebe que não estão mais sendo favoráveis para você. Momento de você se retirar um pouco das questões mais emocionais e começar a agir com o seu senso mais racional, até por uma questão de justiça para si mesmo, né? É um momento bastante conveniente para você usar a sua potência mental, né? A Rainha de Espadas rege o nosso mental. E esses três signos que têm equivalência a essa carta, Gêmeos, Libra e Aquário, também são signos muito racionais, tá? Têm facilidade em agir com o campo mental. Vamos ver a respeito do que mais a gente vai falar aqui, mas a sua energia já abre dando esse indício para você, de que é o momento de você agir com a sua questão mental, né? Se retirar um pouco das questões emocionais. Muito embora isso pareça ser um pouco difícil e delicado para você, existem muitas situações que é necessário a gente agir com o nosso mental, tá? Vamos ver mais aqui. A torre ela fala para nós da finalização de alguma coisa. É o momento de você deixar com que uma finalização ocorra na sua vida. E aqui você tem um 10 de paus, que fala desse momento de dificuldade, um momento de peso nas costas. Então acredito eu, com a mensagem que abre aqui para você com essa rainha de espadas, seguida da torre e seguida desse 10 de paus, cara, você precisa trabalhar racionalmente no término de alguma coisa, tá? Procurando sim deixar suas questões emocionais de lado, até para não pesar tanto, né, nas suas escolhas ou na questão de aceitar que de repente com que essa situação vem abaixo. Vamos lembrar que a torre, ela é essa figura, arcano maior, né, que traz essa questão de você permitir que algo desmorone na sua vida. A torre, sim, geralmente é situações que a gente não gosta nem um pouco de lidar com ela, né? Porque tem toda essa questão, sim, do sofrimento, de estar perdendo alguma coisa, ou de não entender o porquê que essa situação está vindo abaixo e está acabando, ou por que está desmoronando nesse momento da sua vida e não em um outro momento, né? Porque as coisas precisam acontecer agora. Por isso que é interessante você deixar suas questões emocionais um tanto quanto de lado, para que você possa até mesmo entender melhor o acontecimento dessa torre na sua vida. Esses momentos torres que todos nós passamos, evidentemente, é um momento onde a gente testa muito a nossa fé, a nossa força, o nosso autocontrole, até mesmo para que a gente não saia metendo o pé pelas mãos e não saia criticando tudo e todos à nossa volta ou se colocando como vítima nas situações, né? Esses momentos torres é o momento onde você vai testar a sua capacidade de ter fé, né? Ou seja, eu vou passar por essa torre aqui, mesmo que eu não estou conseguindo entender o porquê que está acabando isso na minha vida, ou porquê que isso está vindo abaixo, então agora eu vou ter fé, eu vou ter perseverança e vou entender
que isso daqui é o melhor que pode acontecer para mim agora. Porque se não acontecer torre na nossa vida, como é que outras situações podem acontecer na nossa vida? Você vai virar uma caixa de acúmulo de situações? Não. A gente precisa permitir o desmoronamento, o término de algumas situações, para que novos acontecimentos possam se encaixar aí na nossa linha do tempo, na nossa existência, na nossa realidade, né? No fundo do maço lá, um casal aqui, né? Um rei de espadas no fundo do seu maço. E você abre com a rainha de espadas. Né? O que eu entendo de quando tem esse casal aqui mais mental é... Cara, duas coisas. Você vai ter que entender esse acontecimento de forma bastante racional. Você vai ter que usar a sua mente para você entender o porquê que isso está acabando, ou porquê que isso está desmoronando, ou porquê que certas coisas não estão dando certo na sua vida. Ou pode até ser uma questão de desistência, que é onde você vê que algo não está fluindo, você fala, meu, parece que isso não é para mim. Mas ao mesmo tempo parece que eu também não quero soltar. Então precisa ter essa força de discernimento de saber entender as coisas aqui. Por isso que eu vou bater na mesma tecla e não levem para o lado pessoal não, tá? É necessário você deixar as questões emocionais de lado um pouco, para você poder ter essa força aqui que a gente está falando. Né? Esse casal, ele simboliza para mim uma escolha, tá? Uma decisão que precisa acontecer. Seja você e a pessoa que você está lidando, ou mesmo que esse casal aqui não represente você e a pessoa com que você está lidando, é como que se tivesse uma força maior direcionando você à aceitação desse término, dessa desconstrução. Seja ela o que significa aqui para você. Tá? Eu sei que para alguns vai ser uma questão de amor romântico, para outros vai ser amizade e família, para outros uma questão de trabalho e projetos, questões mais materiais e financeiras, né? Para cada um vai ser uma coisa, né? Vai se adaptar numa área da nossa vida. Mas a grande questão aqui é você permitir com que esse acontecimento venha a ocorrer na sua vida, né? Que você não fique por meio da sua insistência empacando uma coisa que você já viu que não vai dar certo, que você precisa deixar desmoronar, ser desconstruída, que você retire as suas questões emocionais para não ter apego e não dificultar a ida ou o término ou o desmoronamento dessa situação. Eu acho que a mensagem seria mais ou menos essa, inicialmente, que vocês precisam entender. Vamos ver mais aqui com o Rider Deck ainda para a gente entender se vem um aprofundamento ou quem sabe até um conselho dessa situação para você, tá? Arcano maior, o Eremita, uma energia de sabedoria. Forte energia do signo de Virgem aqui. 4 de espadas. Arcano maior do Imperador com o 9 de copas invertido. E no fundo do maço, 3 espadas, uma carta que fala de sofrimento. Agora, Câncer, a outra mensagem que eu pego aqui para vocês, que talvez sirva assim como um conselho, tá? Ou até como um aprofundamento dessa leitura, é que esse arcano maior do Eremita, tá? Que abre essa sua segunda parte da leitura, embaixo dessa rainha de espadas, cara, você vai ter que usar toda a sua sabedoria aqui nessa sua situação, tá? Mais uma vez você vai ter que fazer um exercício de introspecção, meditar fortemente para que você não venha deixar suas questões emocionais interferirem nessa situação. A gente tem um 4 de espadas aqui que soma muito bem com o arcano maior do Eremita, porque o 4 de espadas fala de descanso, né? De você sair um pouco das perturbações, aceitar os acontecimentos das coisas e que você possa, mesmo que seja difícil, você se permitir descansar diante dessas situações. E o arcano maior do Eremita, que está aqui, energia do signo de Virgem, também fala dessa introspecção toda, de você meditar, de você refletir, de você trazer um pouco da sua sabedoria para essa sua situação atual. Né? Porque se você não usar a sabedoria que você tem aqui, facilmente você vai ser pego pelas questões emocionais, dos apegos. Né? Você tem um 9 de copas invertido aqui. Né? Narra uma questão emocional muito grande. Ela é invertida, possa ser que você tenha dificuldade
em soltar um pouco essa questão emocional que te prende, que vai fazer de tudo para que você não venha a terminar essa situação, para que você não permita com que essa torre venha abaixo, né? As nossas emoções, elas são muito boas para nós, mas por vezes elas também agem como nossas maiores inimigas. Elas freiam a gente de tomar decisões que a gente precisa tomar. Ainda mais se você veio de uma decepção muito grande, né? 3 espadas fala de decepção, de coração ferido, de tristeza, de traição para alguns, né? Mentiras, enganos. Embaixo dela você tem um outro arcano que também fala disso, de ilusões, a lua, sua energia aqui do seu signo, tá? Fala de inimigos ocultos, de situações que você não externaliza, pelo contrário, que você fica juntando dentro de si e não solta, não trabalha essas situações, até situações do passado aqui para alguns, tá? E o imperador, que fala dessa força, né, que, de conquista muito grande. Se isso daqui for uma pessoa para você, cara, sinto muito. Essa pessoa aqui é o grande problema aí da sua vida. Você vai ter que achar uma maneira de abrir mão do relacionamento com essa pessoa, seja o que ela significa para você. Se você tiver essa energia do arcano maior do imperador, aí eu considero favorável, porque daí é você na luta por essa situação, é você se comportando como um imperador diante dessa queda dessa torre. É você entendendo que essa torre vem abaixo justamente para que você possa reconstruir coisas grandiosas depois, tá? Mas para que tudo isso ocorra, você vai ter que deixar as questões emocionais um tanto quanto de lado, tá? Essa mensagem ela vem com bastante força para mim, porque talvez seja a questão que você tenha maior dificuldade em lidar com ela, que é de sair um pouco das questões emocionais para que você possa agir com maior racionalidade para trazer um entendimento mais profundo dessa situação. Lembra que você vai ter que usar muito a sua sabedoria aqui, né? O arcano maior do eremita está aqui. E você tem um grande potencial para acessar a sua sabedoria, né? Essa sabedoria do eremita, para mim, é muito relacionado a uma sabedoria que você adquiriu com o passar do tempo, né, de experiências que você viveu. Então, todas essas informações que constroem a sua sabedoria estão armazenadas em você em algum lugar. Você vai precisar meditar, fazer um exercício de introspecção, agir com maior racionalidade, usar o seu potencial mental para você acessar essa sabedoria. E, consequentemente, trazer um entendimento para tudo isso daqui que está ocorrendo para você. Tá? Vamos ver mais aqui, para a gente fechar a sua leitura. Um 6 de ouros, carta que também fala de aceitação, mas ao mesmo momento fala que novas oportunidades vão ser abertas para você, tá? Um 7 de copas, uma carta que fala também das ilusões e de atravessar um momento fantástico. Vamos ver mais uma para a gente poder interpretar, finalizando a sua leitura, tá? Do final de semana. Um pajem de ouros, mais uma carta que fala aqui de exercício de meditação, de avaliar situações, de usar aqui sim o seu racional de uma forma bastante prática na resolução das coisas, né? Então, quando você entender a necessidade do acontecimento dessa torre na sua vida e eventualmente não querer ficar prendendo esse acontecimento, você pode se tornar um grande empecilho aqui na desconstrução dessa situação, para que essa torre venha acontecer na sua vida. No entanto, o que o tarot fala para você é que você não seja um empecilho nesse desmoronamento, nessa queda, nessa desconstrução, nessa finalização desse algo aqui, que para cada pessoa vai ser alguma coisa. Pelo contrário, seja um facilitador dessa torre acontecer na sua vida, né? Para que novas oportunidades sejam abertas para você, né? Para que você consiga assim viver um momento fantástico e não de ilusões, tá? E se torne uma pessoa, então, com essa capacidade de idealizar, de meditar sobre as novas coisas que podem vir, e até mesmo você pegar e falar assim, não, eu vou deixar essa torre acontecer, porque eu entendo que existem novas oportunidades que vão chegar para mim. E eu aqui, como esse pajem de ouros aqui, eu tenho essa capacidade também intelectual de fazer os planejamentos para que novas coisas venham a acontecer na minha vida. Eu me abro, né? Eu medito, eu sou uma pessoa que eu reflito muito sobre os acontecimentos que acontecem na minha vida, então eu vou permitir o desmoronamento dessa torre, né? Porque eu sei que algo bom está chegando aí. E essa torre é só uma fase da minha vida que eu preciso passar,
né, para o meu próprio fortalecimento. A cada vez que uma torre acontece na minha vida, eu, como um bom canceriano, vou renascer de uma forma muito mais grandiosa e mais forte, com as estruturas mais sólidas, né? Então, acredito que a ideia seja essa, né? Então, bastante legal essa sua leitura do final de semana, ou para quando você chegar nessa leitura, porque ela é temporal. E aqui no fundo do maço você tem um 7 de espadas, uma carta que também fala de forças ocultas, né? Tanto por uma questão onde esse desmoronamento dessa torre pode ser a finalização de você lidando com uma pessoa que esconde muitas coisas de você, que te sabota, que passa você para trás, como também pode representar essa força oculta que está dentro de você, que vai ajudar você a superar toda essa situação, tá? Câncer, espero que você tenha gostado da sua leitura, que tenha feito um sentido para você, e mais do que isso, que possa ter te ajudado de alguma maneira, tá? A gente vai se vendo aqui nas próximas leituras que eu gravar para você. Gratidão, boa sorte e até logo!